Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Universitário, podcast feito para você que está se preparando para entrar na universidade e para você que já é universitário. E nós estamos com uma série super especial sobre o Enem. É isso mesmo. Você que está se preparando para a prova do Enem, nós vamos te ajudar com dicas muito especiais. E a gente vai começar com uma das provas mais amadas e temidas, que é a prova de matemática. Por quê, né, gente? Porque essa prova é super importante para aumentar aí o nosso peso, principalmente nos cursos mais concorridos, mas infelizmente muitas pessoas têm dificuldades. Mas fica com a gente que você não vai ter mais dificuldade. E eu quero pedir para você uma coisa. Se você tem alguém que está se preparando também como você para o Enem, aproveita e já compartilha esse vídeo, curte o nosso vídeo, porque vai ser super especial, nós vamos ter dicas muito legais hoje. E com quem que nós estamos hoje? Nós estamos hoje com o professor Hugo Gomes. Ele é professor de matemática, tem um curso preparatório também para o Enem, todo voltado para a temática do Enem, e ele vai estar falando hoje com a gente. Seja muito bem-vindo, Hugo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o professor Hugo Gomes. Trabalho com preparação dos alunos para a prova do Enem. Há 13 anos eu tenho me dedicado quase que integralmente a essa missão. Que legal. Aqui, Hugo, mas então me conta, como que você decidiu ser professor? Como que aconteceu isso na sua vida? Bem, eu acho que eu me tornei professor por um acaso da vida, né? Eu entrei na universidade bem jovem, eu tinha 16 anos, ia completar 17. E logo no primeiro ano de faculdade surgiu uma oportunidade de ingressar numa escola pública estadual como um professor substituto, bolsista. E aí eu encarei esse desafio. Já durante a escola, no ensino médio, já tinha dado algumas aulas para os colegas de sala, alguma coisa nesse sentido. E a resposta era positiva. Quando eu entrei na primeira escola, também via um carinho e uma admiração dos alunos, e aí eu fui me entendendo, fui me tornando professor. Inicialmente eu não tinha essa ideia, mas ao longo dessa minha carreira, né, já 18 anos, e a resposta muito positiva dos alunos, e eu fui embarcando, estudando e me interessando pela pedagogia e principalmente pelo sentimento de ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Acho que isso é o meu maior prazer dentro da minha profissão. Então, hoje, eu trato minha profissão como um hobby, um lazer. Para mim, é uma satisfação estar entre os alunos e dar uma aula de matemática. E como que você fez essa transição, assim, deixando de ser um professor da escola pública, né? Você falou que era da escola pública e privada, para se tornar um professor de cursinho, né? Voltado para preparar pessoas para passar no Enem. Eu sou muito crítico ao sistema pedagógico brasileiro atual, né? A matemática, grande parte do problema que as pessoas têm com matemática é devido a talvez esse descompasso, ou talvez um peso muito grande que o currículo tem sobre o aluno, com conteúdos que não são muito atrativos, e acaba que gera esse desinteresse, essa distância pela matemática. Então, eu me via na escola um pouco limitado pelas questões burocráticas, né, de currículo, de conteúdo programático. E aí, esse momento do aluno de estar ali querendo ingressar na universidade faz com que ele tenha um interesse, um engajamento maior. Então, para nós professores, é bem mais fácil trabalhar com esse público. Eu acho que o trabalho do professor, o mais complexo, é aquele que trabalha com a primeira infância, com a segunda infância. Esse trabalho é muito árduo. Nós que estamos ali na ponta da saída do ensino médio para a entrada do ensino superior, a gente já tem um trabalho facilitado. E ao você estar numa sala de curso preparatório para um exame, como o vestibular ou atualmente o Enem, você trabalha com um público muito seleto em relação a essa questão de interesse. E você, né, participar dessa conquista, dessa busca por esse sonho de passar, de entrar na universidade, de fazer um curso superior, de se tornar um profissional. Então, isso me motiva muito. Então, quando eu comecei a lecionar para essa faixa etária, né, vendo essa dificuldade que os alunos tinham de aprender matemática para poder ingressar na universidade, aquilo ali me motivou e me fez, né, investir meu tempo nisso.
Então, você percorreu por alguns cursos, né, até decidir esse caminho de ser professor. Me conta um pouco sobre isso, porque eu acredito que o pessoal de casa fica pensando assim, tenho 17 anos agora, é a minha única oportunidade que eu tenho para entrar no curso que eu quero, e é isso, não tem outra opção, e o pessoal fica muito ansioso com isso, mas a gente sabe que não é assim. Às vezes você vai entrar em um curso, não vai gostar. Eu acho mais triste, mais frustrante a pessoa entrar naquele curso e ir arrastando até o fim, sem gostar, sem se encontrar. Aí me conta um pouco, como é que foi a sua trajetória, os cursos que você entrou, saiu, como é que foi? Bem, nós temos psicólogas no curso que fazem esse trabalho com os alunos, né, em relação ao teste vocacional, a saber qual tipo de aptidão aquele aluno tem, qual área que ele vai seguir. No meu caso, eu sempre tive uma afinidade com matemática. Na época, na cidade de Mossoró, não tinha tantas opções em relação a cursos de exatas, né? E aí eu fui para engenharia agronômica. Na época era ESAM, só existia 2 cursos, que era o curso de medicina veterinária e de engenharia agronômica, agronomia. E aí entrei no curso de agronomia, comecei a estudar cálculo e fui ficando ainda mais apaixonado pela área de exatas. Mas, como era uma área voltada para o campo, né, agricultura, etc., então eu resolvi migrar para o curso de ciências contábeis. Fui para o curso de ciências contábeis acreditando que no curso de ciências contábeis eu teria, sim, essa matemática mais presente. E me decepcionei também, né? Apesar de o nome, né, ciências contábeis, passa uma impressão de que tem matemática, etc., mas na verdade não. É muita questão burocrática, legislativa, e matemática é soma e subtração praticamente. E aí a UFESA passou a ter o curso de Ciência e Tecnologia, fui para o curso de Ciência e Tecnologia, porque depois dos primeiros anos de Ciência e Tecnologia, existia a opção do aluno migrar para alguma engenharia, mecânica, civil, elétrica, ou também os cursos de licenciatura, em Física, Matemática e Ciência da Computação, algo assim. Só que quando eu estava terminando o CIT, a própria coordenação do curso, eu cheguei para eles e eles disseram assim, Hugo, não vai ter aluno para formar, para ter turma de licenciatura. Então, ninguém estava interessado em licenciatura. Então, ia ter lá engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica, mas licenciatura em matemática não tinha demanda, então não ia ter turma. Até hoje nunca teve. Nossa. E aí eu entrei, meio que fiquei na transição de CIT para engenharia de produção, cheguei a cursar algumas disciplinas de engenharia de produção, e aí, depois de um tempo, a UFESA abriu um curso de licenciatura em matemática, né, à distância, e hoje eu estou terminando o curso de licenciatura pela UFESA em matemática, né? Então, assim, eu tive, no começo da minha carreira, um certo preconceito em relação à profissão professor, né? Tive esse preconceito, então eu estive dando aula, mas pensando em plano B. Quando eu estava em ciências contábeis, queria ser auditor fiscal. Quando eu estava na engenharia, queria, né? Então, assim, depois de um tempo foi que eu me assumi como professor e me reconheci como professor. E passei a ser e não estar. Então, eu estava professor. Então, numa fase da minha carreira, eu passei a ser professor. E nos países de primeiro mundo, né, a gente vê que as pessoas, quando terminam o colegial, eles vão para outros países aprender outra língua, vão trabalhar em algum trabalho de fazer caridade, eles vão meio que se encontrar para poder decidir o que eles querem fazer. Então, eu cito muito o exemplo da filha de Obama. A filha de Obama, quando ela terminou o ensino médio nos Estados Unidos, ela foi para o Canadá estudar francês e trabalhar numa livraria, para depois voltar para os Estados Unidos e, assim, com a experiência que ela tinha acumulado, ela poder escolher a sua faculdade de uma forma melhor, com mais propriedade. Então, aqui no Brasil, a gente vê os jovens com 17 anos já aquele desespero de ingressar na universidade, muitas vezes sem nem ter um autoconhecimento, né? Sem ter uma visão do que ele queria ou gostaria de fazer durante a sua vida, né? Um trabalho que lhe desse prazer, que lhe trouxesse felicidade, que você sentisse como a sua missão. Então, isso é pouco trabalhado ainda, né? Então, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, para tirar essa pressão, dessa necessidade dessa escolha agora. Eu acho que isso
atrapalha. E também a gente costuma sempre falar aqui, para quando a pessoa entrou na universidade, talvez, às vezes, a pessoa nem entrou assim, tanta certeza, né? Entra em um curso que tem uma concorrência mais baixa, consegue entrar, mas aproveita esse universo também da universidade, né? Aproveita as oportunidades. Pelo menos para mim, quando eu entrei na universidade, eu tive a impressão que eu tive muitas oportunidades. Tipo, oportunidade de fazer mil coisas, assim, projetos de extensão. A questão também, a gente participei de um projeto bem legal que ajudava crianças na parte de pediatria, que era mais voltado para uma questão mais social. Então, assim, às vezes a gente não vai ter não são todas as pessoas que vão ter essa possibilidade de ir para outro país para poder vivenciar essas experiências, né? Seria maravilhoso se todo mundo pudesse. Mas, para quem não tem essa oportunidade, aproveitar o que você tem, né? Isso. E trabalhar em alguma coisa, entrar em alguma ONG, alguma coisa. E também, se estiver dentro da universidade, ainda estiver se descobrindo, aproveitar as ferramentas que tem lá dentro para isso. A gente vê muito a UFESA, por exemplo, né? Enquanto eu estive lá, eu tinha contato com os professores, coordenadores, e a gente via um problema muito grave em relação a pessoas que estavam ali por simplesmente acaso e que traziam problemas até mesmo para a universidade em relação à desistência, em relação a até mesmo reprovação. Era tanta reprovação na disciplina de cálculo 1 que, ao invés da universidade ter 6 professores de cálculo 1, tinha que ter 12, porque estava a base do curso muito inchada, porque as pessoas não conseguiam passar nas disciplinas mais básicas, justamente por falta até mesmo de envolvimento, de sintonia com aquilo. Simplesmente estava ali por um acaso, por até não saber o que queria da vida, né? Então, eu acho que o certo é ter paciência, é se permitir, né? E assim, tentar, obviamente, se conhecer, né? Procurar profissionais que possam lhe receber, passar um dia com ele. Então, você tem uma ideia que acha que quer fazer medicina, procurar um médico próximo da sua família, tentar passar um dia, ver a rotina. Aí depois você vai e se encontra, procura um arquiteto, passa um dia com o arquiteto, vendo o que é que ele faz. E assim você vai montando ali um pouco do seu perfil para poder você não errar na sua escolha, né? Porque depois que você já começa a trabalhar, né, para você voltar para a faculdade é bem mais complicado. Eu atendo muitos alunos que já se formaram, né? No meu curso tem advogado, tem dentistas, tem engenheiro, tem enfermeiro, tem nutricionista, psicólogo. Muita gente que já se formou, mas que não tem afinidade com aquela área. E a questão financeira, você estava falando, que eu acho que o medo pessoal, principalmente para ser professor das licenciaturas, né, é esse medo de não ter um retorno financeiro. E tem gente que acha, que é uma ilusão, infelizmente, que se formar em um curso de graduação vai ter um emprego garantido, que não é a realidade do nosso país, né? Então, tem que pensar mesmo e já criar estratégias. A gente coloca sempre que já faça uma formação e já comece a vislumbrar aquilo que você vai fazer depois. Mas também não faça uma escolha só pela questão financeira, porque às vezes pode se frustrar também. Eu acho que a grande questão nesse sentido é que você possa ter prazer no desenvolvimento da sua profissão, para que você possa ajudar pessoas. Eu acho que essa questão em relação ao lado financeiro está muito ligada à sua importância dentro do seu cenário, dentro do grupo que você está ali atuando. Se você é um profissional que faz aquilo com prazer, com gosto, se você consegue ajudar outras pessoas, independente da profissão que seja, você vai ser reconhecido por isso e você vai ter retorno financeiro. Então, eu acho que hoje todas as profissões, todos os cursos superiores, eles vão ter, alguns mais, outros menos, não tem como também, né? Seria hipocrisia dizer que todos são iguais, não. Mas se você desempenha com amor, com prazer, que se você entrega o seu melhor, uma hora ou outra vai acontecer e você vai ter um retorno financeiro e vai ter também felicidade por trabalhar naquilo que você realmente se identifica.
Pronto. Então, bora falar de Enem, que o pessoal já deve estar ansioso. E, gente, o professor prometeu que ele vai falar todas as 45 questões do ano de 2022, que ele já sabe. É só isso que a gente quer de você, o resto... Eu digo muito que não tem, eu digo no meu curso, né, eu falo muito, aqui não tem enrolação e nem trabalho, né, tem que trabalhar duro. De forma alguma eu vou dar nenhuma questão da prova de 2022, mas eu posso orientar vocês para, principalmente, né, nesse bate-papo que eu estou tendo aqui com Daiane, para que vocês tenham uma estratégia adequada no dia da prova. Isso faz muita diferença. Então, me conta então primeiro Você poderia falar mais ou menos para a gente quais são os temas que mais caem na prova de matemática? Posso. Porque, assim, é imenso o currículo, né? A gente olha para aquele edital do Enem e fala, vou só chorar e é isso mesmo. Mas a gente sabe que tem alguns temas que caem mais na prova. E na prova de matemática, o que o aluno deve se dedicar porque vai cair, assim, certeza aquele tema ou a probabilidade é muito alta que caia? Nós estamos há poucas semanas do Enem e, nesse momento agora, o aluno certamente deve se dedicar os seus estudos à geometria, a grandezas proporcionais e estatística. Esses são os 3 temas que eu falo muito que são os 3 pilares da prova. A prova de matemática é muito extensa, são 45 questões. É a prova mais previsível do Enem. Então, eu faço o estudo estatístico, né, de todos os anos, desde 2009, avaliando a quantidade de questões por assunto. Então, em todos os anos, a média de questões desses 3 temas que eu citei vai em torno ali de 23 a 25 questões das 45. Nossa. Então, assim, geometria não é um assunto pequeno, é um assunto extenso, principalmente plana espacial, né? Geometria analítica é um assunto que é pouco cobrado, mas geometria plana, a parte de áreas, geometria espacial, a parte de volumes, estatística, que seria medidas de tendência central, média, moda, mediana, interpretação de gráficos e, principalmente, grandezas proporcionais, que é a famosa regra de 3, a porcentagem. Isso que é mais, digamos assim, aplicável à vida das pessoas, né? Porque o lema do Enem é ensaio para a vida. E a matemática do Enem é uma matemática muito aplicada, muito contextualizada. Então, eles se esforçam muito para trazer problemas realmente da nossa vida, com um ar também de vestibular, né? Então, é um mix do que a gente, às vezes, encontra no supermercado com o que a gente está estudando no livro. Isso é bem legal na prova do Enem. É uma coisa que eu gosto da prova do Enem. Que ela é bem aplicada, você consegue puxar algumas coisas para a realidade. E, às vezes, eu acho que, não sei se todo mundo é assim, mas eu vejo muito o pessoal na preparação foca muito no difícil, naquilo que ele não consegue, e, às vezes, deixa o fácil e acaba que perde muito tempo e perde tempo de treinamento. Explica um pouco essa questão, que o pessoal fica muito na dúvida em relação a essa escolha, essa estratégia, né? Vou fazer as questões, eu acho que as fáceis e as moderadas tem que garantir, e as difíceis, aí a gente vai aperfeiçoando ao longo do treinamento, né, da preparação. Mas me conta um pouco, o que você acha que é estratégia para o estudo e também estratégia para o dia da prova? A forma como a pontuação do Enem é mensurada é uma prática hoje que está entre as melhores práticas do mundo, né? Os exames equivalente ao Enem dos Estados Unidos e da Europa também utilizam esse método, que é chamado de teoria de resposta ao item. Esse método, basicamente avalia o perfil de acerto do aluno. Então, vou tentar aqui exemplificar com uma situação simples, como, por exemplo, multiplicação. Se aparece uma questão lá para você do tipo, calcule 2 vezes 3, e você marca a alternativa 8, se tiver uma questão mais lá na frente, que aparece 35 vezes 42, se você marca a alternativa certa, na questão 35 vezes 42, e você errou 3 vezes 2, a prova vai entender que você chutou. Então, ela entende que você chutou aquela questão e você acertou por acaso, porque você mostrou em outro momento que você não tinha competência para fazer a multiplicação, porque o 3 vezes 2 você errou. Então, é impossível uma pessoa que erre um 3 vezes 2, ela acerte 45 vezes 32.
Então, o Enem ele faz esse tipo de mensuração, né? E aí, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, todos devem priorizar as questões mais fáceis e depois as médias e, por último, as difíceis. Só que aí vem um dilema. Professor, como é que eu vou saber quais são as questões fáceis, quais são as questões médias e quais são as questões difíceis? E aí você precisa de uma orientação mais refinada. Porque, por exemplo, probabilidade é um assunto que muitos alunos têm dificuldade, porque envolve também análise combinatória, que é uma parte da matemática que exige muito raciocínio lógico, muita interpretação. Só que o Enem, ele meio que traz probabilidade de todos os níveis. Ele não traz uma questão de probabilidade que necessariamente vai ser difícil. Às vezes ele coloca uma questão tipo, aqui tem 20 pessoas, 10 homens, 10 mulheres. Escolha uma pessoa, qual a probabilidade de ser homem? 10 de 20. É algo bem, né, natural, simples de entender. E, às vezes, ele traz questões de probabilidade que são entre as mais difíceis da prova. Então, essa percepção do que é fácil, médio e difícil também não é muito fácil. Então, eu falando aqui, eu posso parecer injusto com os alunos, porque essa preocupação é muito válida. Como é que eu sei o que é fácil, o que é médio, o que é difícil? Existem questões de grandezas proporcionais, de regra de 3, que podem, às vezes, estar entre as mais difíceis da prova. Então, uma dica rápida que eu poderia dar é, questões que tenham gráficos e tabelas são mais propícias a serem fáceis, questões com enunciados mais curtos, questões com, como é que eu posso falar, com figuras que são geométricas mais simples, né? Pelas formas geométricas a gente consegue também visualizar quadrados, triângulos, são coisas mais simples do que círculos ou hexágonos, enfim. Então, assim, não é simples fazer essa decisão, mas, como você bem frisou, é importantíssimo que o aluno tenha uma coerência nos seus acertos. Não adianta fazer a prova de matemática na sequência numérica. Essa é uma dica muito importante. Você não pode e não deve fazer a prova de matemática numa sequência da 1 até a última. Não. Você vai pular as questões que você sente que não sabe, ou que sente que é mais complexa, e vai procurar as questões mais fáceis, porque normalmente elas podem estar no meio, no final da prova. Então, essa é uma estratégia que é muito básica para quem conhece o Enem. Não fazer a prova na sequência. Então, a gente sabe, né, que o Enem é uma prova que também te requer uma resistência física, mental muito grande. Qual a sua dica para o pessoal, além dessa dica, né, de ir pulando e focar, né, garantir o que é fácil, para poder conseguir manter essa resistência, né, ao longo da prova, para conseguir pensar, aproveitar a prova da melhor forma possível e tentar terminar, que também a gente sabe que é um problema dos alunos terminar a prova. A maioria não consegue terminar a prova. O Enem é feito realmente para exigir isso do aluno, né? Pressão. Então, acho que, sem dúvida, a melhor estratégia é, durante a preparação, você fazer muitos simulados com aquela quantidade de questões e cronometrar seu tempo. Você limitar o tempo do simulado igual ao tempo do Enem e ver quantas questões você está conseguindo fazer. E aí, em cima disso, você pode mesclar a sua estratégia em relação a qual prova você vai fazer primeiro, em relação a como você vai alternar de uma prova para outra, para ver onde você vai encontrar o melhor aproveitamento. Então, no segundo dia, nós temos provas de ciência da natureza e matemática. Então, os alunos que querem fazer medicina, que na maioria das universidades a prova de ciência da natureza tem um peso maior, eles priorizam ciências da natureza e usam matemática como, muitas vezes, um descanso. Utilizar a prova de matemática como um descanso é estranho, né? Então, eles começam, a maioria, né? Essa estratégia é uma das que eu vejo que é mais usada. Começam por natureza, aí respondem ali as 20 primeiras de natureza. Às vezes, quando o aluno tem uma confiança muito alta em matemática, ele começa por matemática para dar uma quebrada no gelo, porque ele tem mais confiança, está mais bem preparado, a prova é mais previsível. Então, ele garante aquelas primeiras questões em matemática para poder quebrar o gelo do início da prova, foca em natureza e vai complementando, mudando com matemática. Então, assim, eu poderia dizer que os alunos que estão assim muito bem preparados, que fazem muitos simulados, que
Até mesmo os que já ingressaram na faculdade, todos passam por esse problema de falta de tempo, que não dá tempo de fazer tudo. Então, se você também está nessa situação, não é só você. Então, todo mundo passa por esse problema. Então, tenha um pouco mais de cuidado, né? E controle essa autocobrança, porque realmente a prova é uma maratona, é muito complexa. Então, fazer simulados e cronometrar o tempo é importante. E quando você estiver estudando somente uma matéria, cronometrar o tempo de resolução também das questões, porque matemática e natureza, né? O tempo médio de cada questão são 3 minutos. Então, lá no curso, a gente faz um trabalho desde a primeira aula exatamente em cima disso. Então, eu cronometro o tempo, o aluno tenta fazer a questão e depois de 3 minutos eu entro para poder explicar. Aí eu leio, interpreto e resolvo com eles. Então, a gente treina da primeira até a última aula, toda a vida, essa questão do tempo. E aí, quando eles estão em casa, eles já adquirem essa mania, né? Adquirem essa forma de estudar. Eles mesmos estudando sozinhos, eles pegam uma lista de 10 questões e tem meia hora para fazer as 10 questões. Então, eles fazem ali em 30 minutos, quando dá 30 minutos, eles param. Ou, às vezes, eles cronometram questão por questão. Tem aluno que, às vezes, traz uma lista para mim com o tempo registrado de cada questão. Essa eu fiz em 2 minutos e 30, essa aqui eu fiz em 4 minutos e 10, essa aqui eu fiz em 1 minuto e meio. Porque as questões também têm essa variação. Tem questão que você faz em 1 minuto, 30 segundos, tem outras que você vai gastar 5 minutos. Não necessariamente todas têm que gastar 3, né? Mas essa questão do tempo é muito treino. E pensem sempre nessa forma. Se você está indo competir, né, numa maratona de 20 quilômetros, você não deve treinar 20 quilômetros, você deve treinar 30 quilômetros. Você deve treinar, correr, né, 40 quilômetros. Para no dia da prova, quando for 20, você fazer isso com mais tranquilidade. Então, a gente tem que buscar essa sobra, né, vamos dizer assim, esse preparo um pouco além do esperado. No dia da prova, são questões emocionais, é muita coisa e atrapalha muito a insegurança, o medo, a angústia, a ansiedade. Então, você tem que estar muito bem preparado para controlar isso e tentar colocar ali no papel o que você estudou. Então, eu também fazia isso. Eu conseguia fazer eu fazia tanto a quantidade de tempo por questão, como também o tempo geral, e fazia a simulação da prova, do dia da prova. Então, eu era até exagerada. Eu pegava a garrafa de água que eu ia usar, o que eu ia comer no dia, sentava numa biblioteca fechada, num ambiente que não era mais hostil, né, do que estar na minha casa, bem tranquilo. E aí eu simulava. Eu tenho alguns colegas também que passaram em medicina que eles não fazem assim. Claro que para eles não funciona, mas para mim super funcionou. A questão da simulação, né? Mas o tempo eu acho incrível. Acho que todo mundo tem que tentar, porque se você, igual você falou, se começar do começo da preparação até o fim, vai virar um hábito. E aí e o estilo de questão fácil. Também, né? Isso. Aí a questão do estilo de questão, como é que você faz? Já pega todo o banco de questões voltados para o Enem ou também faz algumas questões de livros mais básicas, diferentes? A gente trabalha 2 aulas por semana, né, no curso. Na verdade, são 3 aulas por semana. A primeira aula, a gente chama de aula elementar, a gente trabalha a base da matemática. Para os alunos que têm muita dificuldade. Então, a gente vai resgatar esses conceitos como se o aluno nunca tivesse estudado. Porque qual é o grande problema dos cursos preparatórios? Quando você chega num curso, já depois do ensino médio, o professor ele já leva em conta que você estudou, passou pelo ensino fundamental, passou pelo ensino médio e está ali novamente estudando aquele mesmo conteúdo. E muitas vezes ele acredita, até mesmo pela falta de tempo e pela extensão do conteúdo, que você já tem uma base sobre aquilo, onde muitas vezes você não tem. Então, a gente trabalha desde o zero, né? Aí, nessa aula, eu trabalho a matemática de forma livre, para trabalhar os conceitos básicos, mas já com a visão do que o Enem quer. Então, a gente começa estudando geometria do zero, mas a gente não expande muito, a gente fica naquele núcleo, né? Eu faço um estudo muito bem minucioso da prova, então a gente tem um histórico já, né, do que o Enem cobra, do que o Enem exige, e a gente vai tangenciando algumas coisinhas a mais para não ser pego de surpresa. Essa seria uma estratégia bem segura, né, para evitar que você encontre alguma questão que você nunca tenha feito. E aí, na segunda aula, a gente faz um estudo aprofundado da prova do Enem.
discutindo toda essa questão das competências, habilidades, da interpretação dos textos, dos distratores, porque tem muito distrator na prova que faz você errar, mesmo você sabendo o assunto. Mas, como você bem disse, né, hoje, depois de tantos anos, você já tem muitas provas disponíveis e um banco de questões do próprio MEC disponível. Né? Para vocês terem ideia, são já 385 questões de matemática, desde o Enem 2009 até agora, só de primeira aplicação. Aí, quando você soma o Enem PPL com o Enem digital, outras vezes que teve Enem com 3 adições, devido a problemas em alguma escola, alguma coisa. Porque o Enem, uma curiosidade aqui para vocês, é a segunda prova numa logística mais complexa do mundo. Que tem prova do Enem que só chega de barco, tem prova do Enem que só chega de avião. Então, assim, é uma logística gigantesca. Então, qualquer coisinha que acontece, um problema, faltou energia na escola. Naquela escola, os alunos dali não vão ser considerados e tem uma nova prova. E aí, essas várias provas que estão disponíveis todas no site lá do INEP, né, do MEC, você tem como um banco de questões para você estudar. E, sem dúvida, é a melhor forma de você estudar para o Enem, sem dúvida, são as provas anteriores. Então, hoje, claro, tem muitos sistemas, muitas redes de ensino que são totalmente adaptadas para o Enem. Aqui perto da gente nós temos o SAIS, nós temos Farias Brito, nós temos o Bernoulli, que é de Minas Gerais, nós temos o Objetivo, a Etapa de São Paulo, tem o Positivo de Curitiba. Então, esses sistemas são todos eles montados em cima do Enem. E eles fazem muitos simulados, tem muitos simulados dessas redes. E vocês podem perceber que a maioria das questões são questões meio que adaptadas do Enem. Eles pegam a ideia central do Enem e adaptam, porque realmente são questões muito criativas, muito bem feitas, muito contextualizadas, muito bem contextualizadas. Então, quando você compara a qualidade, você vê que a prova do Enem é bem superior a esses simulados. Mas eles têm seu valor também, né? Porque eles mudam, às vezes, alguns detalhes, fazem questões um pouco diferentes e são inéditas, provocam pensamentos diferentes, né? Do que somente o aluno que já está tentando 2, 3 anos, a prova do Enem para ele passa a ser repetitiva, né? Devido a ele já ter feito várias vezes. Olhando de uma forma mais geral da prova, quais são os erros que você acha que o aluno tem na preparação para o Enem, de uma forma geral? Os principais erros que os alunos cometem, que eles não vão cometer mais a partir de hoje? Eu acho que o aluno ele precisa fazer uma leitura mais correta sobre esses erros que ele comete. Eu digo que existe basicamente 3 motivos para ele errar: falta de conteúdo, falta de interpretação e falta de atenção. Então, como é que a gente atua para melhorar nesses 3? Vamos lá. Primeiro, a falta de atenção, né? Que eu acho que a falta de atenção é ali quando você perde algum termo no meio da leitura, alguma coisa. Isso é uma questão muitas vezes está associada a foco. A foco e até mesmo o envolvimento que você está com aquela prova naquele momento. Então, acho que isso passa também por sono, alimentação, prática de exercícios físicos. Isso tudo ajuda você a estudar com mais qualidade, a fazer simulados com mais qualidade, que ajuda seu corpo. Você tem que preparar seu corpo para encarar aquele desafio mental, né? A falta de interpretação, eu acho que a gente resolve ela melhorando a nossa capacidade de leitura e lendo coisas mais diversas. Então, eu recomendo muito a meus alunos que leiam livros de literatura, mesmo que não são diretamente ligados ao Enem, mas de um tema que você se interesse. Se você se interessa por informática, procure um livro de algum autor que fale sobre tecnologia, que é um tema que lhe enche os olhos, que lhe motiva. Vá ler. Se você gosta de Harry Potter, vá ler Harry Potter. Se você gosta de ler coisas aleatórias, vá ler bula de remédio, mas leia. Leia. Então, eu acho que esse hábito da leitura, ele ajuda tanto a gente ler melhor, ler mais e ler mais rápido, né? Então, com a prática, a gente vai aperfeiçoando. E a gente vai acabar, no dia da prova, lendo mais rápido e acabando interpretando melhor. E a falta de conteúdo, basicamente, a gente precisa de orientação necessária para poder não perder tempo. Porque eu digo para meus alunos que o que os meus alunos conseguem no meu curso, eles conseguem na internet. Eles conseguem gratuitamente em qualquer computador. Só que o que eu ofereço para eles é a redução do tempo. É a redução do tempo para ele encontrar aquilo que ele precisa. Então, eu faço com que eles tenham menos estresse
e que eles afunilem, usem melhor o tempo deles para estudar o que deve ser estudado. Então, acho que uma boa orientação, e hoje nós temos diversos cursos, né, online, presencial pelo Brasil todo. O Enem já é uma prova muito bem estabelecida, né? Todo mundo entende, conversa, fala sobre Enem. Então, assim, a gente precisa, eu acho que, encontrar professores, né, mestres, orientadores que orientem você da melhor forma, né? Hoje, a gente tem até um novo tipo de serviço que talvez não tenha, na sua época, ainda você não tenha tido contato, que são as mentorias. Hoje em dia tem várias mentorias espalhadas pelo Brasil. Aqui em Natal tem uma mentoria que é bem famosa no Brasil todo, é a mentoria Enem, que eles fazem esse trabalho de pegar o aluno e dizer assim, é assim que você vai dividir seu tempo, é assim que você vai estudar isso, é assim que você vai estudar aquilo. Então, esse serviço, né, que junto com os cursos preparatórios, eles otimizam o tempo do aluno e fazem o aluno, digamos assim, evoluir mais rápido. E eu acredito muito na mentoria, tanto que eu acho que assim, com a internet, com a possibilidade de a gente estudar tudo que a gente quiser pela internet, o grande diferencial do professor é a mentoria, a visão, é a experiência, e é super importante. Eu queria que você desse um conselho, a gente sempre termina o nosso podcast dando um conselho para quem está se preparando, quem está ansioso ainda, e dá uma palavra de motivação, um conselho que vai estar no nosso Instagram, para quem ainda não nos segue, @FalaUniversitário. Vai lá que você vai ter todas as informações e todas as novidades sobre o nosso podcast. E eu queria que você falasse, vai estar lá para todo mundo ver e para motivar o pessoal. Bem, eu acho que nessa reta final, além de revisar os principais pontos de cada matéria, né, de estudar a incidência desses assuntos na prova, focar nesses assuntos que são mais cobrados, eu acho que vocês precisam lidar com as questões emocionais, trabalhar muito essa questão da ansiedade, né, de entender que o Enem não é o bloqueio. O Enem é um veículo que vai lhe conduzir para a universidade. Ele vai lhe propiciar realizar o sonho da sua vida, que é entrar na universidade. E quando chegar o momento correto, que você estiver, né, preparado, estiver maduro, madura, ao ponto, né, de ser, vamos chamar assim, digno, né, de merecimento de uma vaga na universidade, eu acho que você vai conseguir. Eu acho que é muito uma questão de se entender nesse processo. Vocês não achem que vocês estão perdendo tempo, né? Caso vocês já tenham terminado o ensino médio e não tenham entrado numa universidade, muitos alunos têm esse sentimento de que está perdendo o tempo da vida porque ainda está estudando, mas, na verdade, vocês estão sendo, muitas vezes, testados no seu limite. Você está num ambiente que está fazendo você evoluir como pessoa, como aluno, e isso vai ter um impacto direto na sua universidade, porque você vai chegar lá com outra visão, com outra maturidade. E isso vai fazer também com que você aproveite melhor as oportunidades que lá vocês estarão, né, inseridos. Então, não acho que estudar no curso, no cursinho, é perda de tempo. Não é perda de tempo. Aproveite esse momento, curta o momento da forma mais leve e natural. Se dedique que, quando o dia certo chegar, você vai passar. Certo. Hugo, muito obrigada. Gostou da conversa? Gostei, muito bom. Eu amei, gente. Eu amo essa temática de Enem. Queria só que você mandasse, colocasse as suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, para poder conhecer mais, talvez tirar algumas dúvidas também. Sim. Deixe meu direct disponível. Vocês podem ir lá no @RadixMatemática. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre, ou quiserem alguma explicação melhor sobre essa nossa conversa, podem me procurar, que eu estou à disposição. Nós estamos há poucas semanas do Enem e eu me disponho a ajudar vocês da forma que vocês preferirem. Também temos um canal no YouTube, o Radix Matemática, onde lá eu posto vídeos semanais com várias aulas e questões resolvidas, comentadas do Enem. Então, nas minhas redes sociais, você vai encontrar diversas informações úteis sobre a prova de matemática e sobre o Enem. Então, me disponho e estou lá à disposição para todos. Que legal. Muito obrigada. Obrigado.
Pessoal, muito obrigada por vocês que estiveram com a gente até agora. Quem gostou, compartilha. Gente, vamos ajudar todo mundo a passar no Enem, ficar feliz, realizar os seus sonhos. E é isso, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigada pela audiência. Até mais.